mais um episódio do Eduscast. É uma série que a gente está gravando aqui dentro do Seven Summit 2024. Temos grandes nomes e hoje nós estamos aqui, neste momento, enquanto o evento está rodando, com a Adriana, né, Adriana? Adriana Vandenberg, ela é coprodutora e especialista na experiência do cliente. Adriana, conta um pouquinho para o pessoal. Até agora, antes de começar, a gente estava falando sobre essa trajetória de 10 anos já no mercado, né? Conta um pouquinho para o pessoal, quem é você e um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu comecei com 18 anos, né? Então, eu comecei na aviação civil, né? Meu sonho era ser piloto. E foi uma grande escola, né? Porque durante todo esse período, toda essa jornada, antes de eu formar as empresas que hoje nós temos, eu aprendi muito lá sobre excelência, sobre o servir. E nada mais, a experiência do cliente não tem mistério. É você ser apaixonado por servir, por resolver problemas, né? E, coincidentemente, né, tem 10 anos que eu iniciei a minha jornada, né, profissional. Óbvio que tiveram algumas experiências antes, mas esse contato com o cliente, o meu primeiro contato com o cliente, o meu primeiro passo, né, para chegar onde eu estou hoje, fazem exatos 10 anos. Então, é muito especial estar aqui hoje gravando, né, mais um episódio do podcast e também receber uma premiação que é daqui a pouquinho, né? Então, para mim, é uma grande honra compartilhar isso junto com vocês. Legal. Pessoal, para você que está em casa, a Adriana, ela vai receber uma premiação hoje aqui no palco da Eduz. É um momento de cerimônia que a gente tem para agências, né? Que são parceiras da Eduz. Então, logo mais, a Adriana estará no palco aí recebendo esse reconhecimento. E o que é mais legal que a gente estava falando aqui é que a coincidência de 10 anos da Eduz e 10 anos também de carreira da Adriana. Então tá muito legal esse papo, é muito prazeroso ter você aqui. Eu agradeço a sua presença, Adriana. Obrigada. E aqui, gente, nós vamos obviamente falar um pouquinho da experiência do cliente, né? Nós sabemos que é um assunto que está em alta e que muitas empresas de fato precisam estar atentas, né, a essa experiência e tudo mais. E eu queria saber da sua visão, como que a tecnologia está sendo utilizada para aprimorar a experiência dos clientes em grandes empresas, que é as empresas que vocês trabalham hoje, Adriana? A gente consegue agilizar muito o processo quando a gente usa automações, né? Então, se a gente olhar ali para 10 anos atrás, a gente tinha muito mais dificuldade de escalar um atendimento, né, e de dar qualidade num nível maior de escala do que hoje em dia. Então, todo esse momento, todo esse novo, ele vem para aprimorar. Às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco bizarra de que, nossa, eu vou perder o meu emprego, né? Tá chegando tecnologia, tá entrando mais coisa, mas na verdade não, é um grande aliado nosso quando a gente fala de escala. Enquanto você está atendendo ali 10, 15, 20 pessoas, você consegue fazer isso, né? Mas a maior dor durante a minha jornada que eu escutei era: é fácil dar um bom atendimento e prezar pela excelência quando a gente tem poucas pessoas para atender. Mas quando eu tenho 1.000 clientes, 50 mil clientes, é impossível. Então, essa é a cultura que as pessoas vinham carregando e que ainda bem que está sendo desfeita. E vocês mostram para nós que é super possível fazer, tanto nos eventos quanto no atendimento. Então, assim, eu acompanho a Eduz já há um bom tempo, há quase 5 anos aí, que a gente está nessa jornada juntos, e vocês mostram todos os dias, né, que é possível a gente escalar, a gente ter mais pessoas e a gente manter o mesmo padrão e melhorar a cada ano a experiência do cliente. Então, ter a ideia de não tá vindo para me tirar, né, mas está vindo para agregar, para melhorar, para potencializar esse crescimento. Perfeito. E aí, até te ouvindo falar, realmente, eu hoje atuo dentro do time de CS mesmo da Eduz. E a nossa maior preocupação é o atendimento, né? A experiência exatamente do produtor, do aluno do produtor. Porque quando a gente fala em transformar vidas, né, Adriana, a gente precisa pensar como que está sendo essa experiência, né? Como que a gente está entregando? O que está sendo prometido, de fato está sendo entregue? E hoje eu vejo que cada vez mais as empresas estão pensando na experiência, né? Tá pensando porque foi obrigado a pensar. Sim. Então, antes tinha aquela questão de eu preciso vender, eu preciso entregar, eu preciso botar dinheiro no caixa. E é fundamental. Eu tenho empresa, então a gente sabe que é fundamental. Sim. Mas quando a gente começa a olhar para o aumento de LTV, a gente vê que a lucratividade ela cresce. Então, olhar para um negócio não só como vender todos os dias,
mas como que eu vendo mais de uma vez para a mesma pessoa e como que eu transformo esse cliente em fã da marca. Esse é um dos meus trabalhos, é o principal trabalho que eu executo, que eu venho executando, e é gratificante ver que o mercado está olhando para isso. Por quê? Quem não se adequou à nova forma de compra, à nova forma de entrega, sabe que vai ficar fora do jogo. Então foi meio que obrigatório, né? Todo mundo fazer. É por isso que está tão em alta, né? Mas CS não é de agora, já é algo extremamente antigo. Mas é bacana ver empresas que apoiam, que trazem esse conhecimento, como, por exemplo, esse bate-papo aqui de hoje, que é um baita conhecimento, para a galera também expandir a mente e entender, quebrar essa crença de olha, eu não consigo se eu escalar, eu só consigo se eu tiver pouca gente. Isso até trava a galera de não querer vender, porque às vezes tem medo de vender. Eu já conheci especialistas que têm medo de vender, porque sabe que se for escalar o negócio, vai ter a dor do crescimento. Exatamente. E o que é legal para quem está em casa e está começando, precisa não só ter, né, um produto bom, como garantir a experiência do seu aluno, né? Então, é importante para você que está em casa, que está pensando em começar o seu negócio, pense na experiência já do seu cliente ou aluno, né? Precisa começar já do início. Por quê? É muito difícil você trocar a roda do carro com o carro andando. Não é impossível. Eu já atuei dentro de empresas onde a gente fez implementação de serviço de atendimento ao cliente, empresa que já faturava mais de 2, 3 milhões ali a cada trimestre e não tinha um sistema de saque bem estabelecido, né? Então, dá para fazer? Dá. Mas se você conseguir começar já com uma cultura, porque é o que eu sempre falo, experiência do cliente não é um setor, né? Não é uma separação, é a cultura da empresa. Exato. Então, o meu designer ele tem que ter essa cultura, porque ele vai fazer uma entrega, um bom trabalho. Quem está construindo a página tem que ter essa cultura, porque vai olhar e vai falar, isso aqui vai facilitar ou vai dificultar? Então, é a cultura da empresa gira em torno disso. E isso é importante estar muito bem estabelecido desde quando você começa sozinho. Perfeito. Quando começamos eu e o Márcio, era só nós dois. E eu fazia toda a parte de atendimento, de CS, de pós-venda, de tudo. E é de pequeno que a gente começa e é de pequeno que a gente consegue escalar e ter mais tranquilidade. Se não vira um tiro no pé, você pode ter um baita serviço, pode ter um baita produto e aí chega lá na frente a pessoa, na verdade, vai falar mal porque a experiência foi ruim. Então, assim, nesses 5 anos que eu tenho empresa, né, eu escuto falar sempre de vocês o seguinte, cara, a Eduz, ela dá aula a cada evento, ela dá aula a cada atendimento e foi isso que me fez ser apaixonada pelo atendimento de vocês, né? Então, eu já troquei de gerente de conta várias vezes e todos me atendem com a mesma excelência, com a mesma preocupação. Eu acho que é o que você falou, né, Adriana? Não é sobre ter um time de experiência, é sobre ter uma cultura na empresa de experiência. Aí vem uma questão também de você pode trocar que você não vai sentir, né? Exatamente. Porque tá todo mundo na mesma cultura, né? E a cultura vem de cima, é espelho, né? Então, às vezes você reclama, você tá em casa, você reclama, o meu time não entrega, mas o quanto você entrega valor para o teu time? Porque a gente não tem só cliente externo, a gente tem os clientes internos, né? Que são os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Adriana, mas eu não tenho um produto, eu sou coprodutora, eu também sou. E eu tenho a preocupação com o meu especialista, se ele está bem, como que ele está, o dia do aniversário dele, né? De lembrar no Natal, lembrar num período, se está passando por alguma dificuldade, a gente apoiar, né? E ajudar a solucionar. Então, é de fato o espírito de servir. E isso você não vai fazer só para fora. Quando você constrói essa cultura com o teu time, você consegue deixar a galera engajada a ponto de todo mundo entrar e sair dali todos os dias pensando como eu posso ser melhor que ontem. Perfeito. A gente fala muito sobre cultura, a Eduz, né? Ela tem uma cultura muito forte, né? E você trouxe um ponto muito importante. Se a gente não transborda, a gente não consegue passar isso para frente, né? E eu vejo muito, trazendo o exemplo da Eduz aqui, tá? A gente tem encantamento sempre para os colegas. É uma pipoca, é algo sempre muito especial. Então, quando você encanta quem está dentro, você transborda para quem está fora, não tem como. E aí a gente está falando exatamente de um sucesso, né? Tanto dos colegas, que aqui nós chamamos todos os funcionários, nós chamamos, na verdade, de colegas, e todos os colegas estão na mesma energia, eles vibram na mesma energia por conta disso. É o poder do foco, é todo mundo olhar para o mesmo lugar, é ter clareza de para onde vai seguir, e a gente não consegue transformar, tem que ser sempre de dentro para fora. Não existe isso de, não, a minha equipe, tipo, dane-se, eu vou atender muito bem o cliente, depois eu olho para a equipe.
Se você não fizer o processo de transformar de dentro para fora, você não vai conseguir ter uma cultura, você não vai conseguir ter consistência. Perfeito. E, consequentemente, você vai se frustrar, você vai olhar e vai falar, cara, tem gente que sabe menos do que eu e que está crescendo muito mais. Mas é o poder do foco, é o fazer. Então, assim, eu e o Márcio, a gente tem uma parada entre nós que, além de nós sermos casados, nós somos sócios. E a gente tem uma coisa que é sempre um puxar o outro para ter o mesmo foco, para que a nossa equipe olhe isso e tenha o mesmo foco, para que a gente consiga, né, expor isso para os nossos clientes, ainda que seja uma prestação de serviço, né, e para que os nossos especialistas enxerguem que só faz sociedade com a gente, parceria com a gente, quem tem a mesma cultura. Se tiver um pezinho fora, a gente já não faz. Por quê? Porque não faz sentido, não está dentro da nossa cultura, do nosso negócio, sabe? Precisa se conectar, os valores, né, os princípios, eles precisam estar conectados, não tem como. Exatamente. Né? E até olhando um pouquinho para o que você falou sobre, a gente falou, poxa, tem tanta inovação aí no mercado, será que vai roubar meu lugar, não vai roubar meu lugar? Porque eu sei que hoje tem muita gente com medo, né, de como vai ser o futuro e inseguranças, mas é porque talvez ainda não saiba utilizar essas inovações ao favor mesmo, né? E eu queria ver com você, Adriana, quais as inovações recentes, né, no mercado que tem mais impacto hoje na experiência, de fato, dos alunos ou dos clientes? Além das plataformas que a gente consegue usar para otimizar, né, e construir um omnichannel ali que nos ajuda a ter um controle, ter relatórios. Cara, eu sempre falo, quem tem dados tem tudo. Às vezes eu chego numa operação grande e pergunto, quantos atendimentos por semana você tem? Ah, eu não faço ideia, eu acho que é tanto. E quando você vai ver, não é aquilo tudo. E o que isso atrapalha, essa falta de clareza, né? Você contrata plataformas erradas, você contrata quantidade de pessoas errada. Então, ter essas plataformas que nos geram relatórios, basicamente em tempo real, né, que conseguem conectar todos os nossos canais de atendimento em um único lugar, isso é extremamente importante, porque facilita a vida do meu time. Não precisa o cara ficar abrindo um monte de plataforma para ficar olhando e puxando vários relatórios. E a inteligência artificial, né, que está dominando aí o mercado, e eu costumo falar assim, só tem medo quem não consegue se reinventar. Então, assim, a Adriana de 10 anos atrás não é a mesma Adriana de hoje, não é a mesma cabeça de hoje. Então, acho que é essa cabeça que as pessoas têm que ter, de como que eu vou utilizar isso ao meu favor. Até no momento de crise, que você está com um cliente e às vezes está ali, cara, não está conseguindo usar a inteligência emocional a teu favor, porque todo mundo é ser humano, é normal, é comum, e lidar com o cliente não é fácil, né? Mas você consegue pedir ajuda. Como que eu respondo essa pessoa? Como que eu respondo essa situação? São cada vez mais as pessoas estão munidas de plataformas que conseguem te ajudar a atender melhor, conseguem te dar um horizonte, um direcionamento do que você faz, como você faz, quais palavras utilizar. Então, eu costumo falar assim, você está disposto? Se você está disposto, tem o espírito de servir e quer aprender essa parada, você tem que ir estudar, você tem que ir lá e testar a plataforma, você tem que fazer. A gente pode ler inúmeros livros, mas onde foram os meus maiores aprendizados foi no campo de batalha, foi fazendo. Então, é onde a gente aperta os parafusos, é onde a gente erra, é onde a gente aprende, é o nosso maior ganho. Então, assim, tem muita gente muito boa que passa muito tempo só lendo, estudando, consumindo um monte de coisa e esquece de executar. E execução é a chave do negócio. Perfeito. E a prestação do serviço, ela envolve diversos desafios, né, Adriana? Não tem como. Quando a gente resolve prestar um bom serviço, a gente sabe que métrica é muito importante, como você trouxe, e hoje a gente vê diversas empresas falando de CSAT, né? Para quem está em casa, o CSAT, na verdade, é uma avaliação daquele atendimento. Hoje, nós utilizamos muito essa métrica, né, dentro da Eduz, para entender como está sendo o atendimento do nosso colega, né? Isso é importante. Porque a gente precisa olhar para isso, né, Adriana, para saber qual a real necessidade. Tem empresas que têm medo. Tem empresas que têm medo de Reclame Aqui. Eu amo Reclame Aqui, eu adoro. Por quê? Porque é um lugar onde você consegue trabalhar reversão e você consegue saber se o teu time é bom mesmo. Perfeito. Porque é fácil você atender uma pessoa que é teu fã, que gosta da tua marca. Agora, você reverter um cliente que está ali, pau da vida, que aconteceu alguma coisa, ele voltar a comprar de você, é sensacional. Sim. Então, é não ter medo, é aprender a ter conversa de adulto e ter maturidade, vestir a capinha da humildade e saber que problemas acontecem, mas a sua empresa ela precisa ter solução. Toda empresa vai ter problema, Ali mas tem uma precisa ter solução. Sempre é oportunidade. E assim, ninguém vende serviço, ninguém vende produto, a gente vende solução, a gente entrega a solução. Eu acho que esse é o foco. Perfeito.
E você diria que quais seriam os maiores desafios hoje para as grandes marcas para atuar na experiência do cliente? Qual o maior desafio? As grandes marcas, elas tendem a ter o mesmo comportamento mas a gente fazia assim, sempre funcionou assim. Eu cheguei até aqui assim, né? Então, é a tal da mudança da cultura. Isso pode ser um baita choque de realidade e tá tudo bem. Todos nós chegamos até aqui de alguma forma. Às vezes, equilibrando os pratos é normal, é comum, faz parte do crescimento, né? Mas é a gente conseguir ter essa cabeça que geralmente vem de cima, para que todo o time possa incorporar nessa nova modalidade, né? Então, uma das maiores dificuldades que eu encontrei é justamente essa cabeça mas nós fizemos esse resultado e a gente chegou assim até aqui e sempre funcionou. Sim. Então, você que está aí assistindo, sabe, é importante você entender que o mercado muda, a forma de consumo ela sempre vai mudar, né? E as empresas precisam se adaptar. Quantas empresas a gente viu que eram geniais e acabaram? Por quê? Porque simplesmente não acompanharam o mercado, não acompanharam a inovação, não acompanharam a nova forma de consumo. Então, olhar para isso como dono de empresa, dono de um negócio e entender, eu preciso ter uma pessoa aqui dentro que mude. Eu fiquei muito feliz que recentemente a gente assinou um contrato com um novo especialista e o que mais me encantou é que na nossa primeira reunião ele falou: eu não vou dizer o que você tem que fazer. Perfeito. Eu quero o resultado. O que você vai fazer é uma escolha sua e eu te deixo completamente à vontade. Legal. E ele falou para o time, aqui não existe, funcionava assim. Isso aqui não existe. É o que a Adri e o Márcio vão fazer a partir de agora. Isso dá conforto para que a gente consiga entregar um resultado, consiga fazer dobrar faturamento, consiga de fato trabalhar e crescer a marca, transformar essa galera, esses clientes em fãs, sabe? É uma flexibilidade de entender que muda, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que ficou claro até para quem está em casa que a gente precisa abrir, de fato, a nossa mente e entender que o tempo todo a gente precisa aprender. É isso, né? O tempo todo a gente está aprendendo coisa nova. Com 10 anos de história com 10 anos de história profissional da Adriana, a gente sabe que nesses 10 anos, todo dia, você aprendeu alguma coisa nova. Todo dia a gente estuda, todo dia a gente tem que ler alguma coisa, todo dia a gente veste a capinha da humildade e fala, cara, eu preciso escutar essa pessoa. Não é porque eu vou subir no palco daqui a pouco e receber a maior premiação de agência que eu vou deixar de escutar um colega. Então, ontem, a gente, no networking que teve, lá dentro da Eduz, a gente estava conversando com outros colegas de trabalho e, cara, eu ainda assim aprendo. Então, às vezes, a galera chega num patamar que fala assim, eu não preciso mais, eu sei de tudo. Isso é o maior erro, né? Então, o que nos trouxe até aqui, durante toda essa jornada? Humildade, saber que a gente tem que estar disposto a aprender e que a gente tem que estar disposto a ser treinável. Perfeito, perfeito, perfeito. E, gente, eu passaria mais um tempo aqui também, viu, Adriana? Porque esse é um assunto que eu gosto, que eu fico muito feliz, na verdade, em conversar e falar sobre, porque a gente vive isso na Eduz. Eu vivo isso dentro do time de CS ali da Eduz. Então, a gente vai caminhar para o final aqui, não tem como, a gente tem pouco tempo, até porque a Adriana vai subir daqui a pouco no palco, pegar essa premiação, e a gente quer, né, estar perto de você, aplaudindo ali. Então, Adriana, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço imensamente você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. Teremos outras oportunidades para falar um pouco mais, trazer um pouco mais da sua história, da história da sua empresa. E, pessoal, você que está em casa, curta, compartilha muito, 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 muito esse conteúdo, porque tem muitas empresas que precisam saber e ter, né, um pouco da experiência aí que a Adriana vem trazendo. Nós também vamos deixar o Instagram da Adriana aqui na bio, na descrição, na verdade. E aí vocês também entrem lá, falem um pouquinho com a Adriana, troquem ideia com ela tem muita coisa boa para passar. Eu super agradeço vocês pelo carinho, pela atenção que vocês sempre dão para nós. Para mim é um prazer estar aqui mais um ano, né, recebendo mais um resultado, sabendo que a gente está no caminho certo. E para você que ficou em casa, que não veio, venha na próxima edição, porque assim, vale a pena. A troca, o networking, o atendimento, os conteúdos, sabe? É verdadeiramente incrível. E continuem fazendo esse trabalho que vocês fazem. Tenho muito orgulho de ser parceira de vocês. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada Valeu mesmo. Gente, um beijo. Tchau, até tchau. mais.